Boa noite a todos, meu nome é Igor Soares. Boa noite, eu me chamo Ricardo Lima. Vamos dar início à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Nosso orientador é o professor engenheiro mestre José Renato Lima Guiar, e o nosso trabalho possui como título um comparativo entre o sistema em concreto armado em relação ao sistema em concreto protendido para aplicação em garagens. Estudo de caso de um edifício residencial multifamiliar na cidade de Santarém, Pará. O roteiro que nós vamos seguir nessa apresentação será a introdução, na qual vamos estar falando sobre o concreto armado, o concreto protegido e o objetivo principal do trabalho. Logo em seguida, vamos estar falando sobre os materiais e os métodos adotados na pesquisa, os resultados e as discussões que foram alcançados e, por fim, estaremos falando sobre a conclusão. Introdução. Para Freitas, o concreto armado foi, sem dúvida, o sistema construtivo do século XX, uma vez que o concreto é basicamente uma pedra artificial com um artifício de que ele pode ser moldado. Com carteira experiente e boas ideias, é possível criar e reproduzir os mais diversos tipos de formas. A única desvantagem do concreto seria que ele é um material de baixa resistência à tração. Já o aço, ele tem uma boa resistência à tração. No entanto, ele é um material corrosivo. Logo, como o concreto ele se apresenta como um material inerte, a mistura entre o concreto e o aço seria o casamento perfeito. As principais normas regulamentadoras para estruturas de concreto são a 6118 de 2014, que fala sobre os projetos de estruturas de concreto, e a NBR 14931 de 2004, que fala sobre a execução de estruturas de concreto. Concreto protendido. Bom, fazendo um breve histórico sobre o concreto protendido, os registros eles mostram que somente a partir do final do século XIX é que houve os primeiros registros da aplicação de proteção em concreto. Nesse período foram feitos alguns ensaios a fim de se protender peças em concreto, porém sem sucesso para a época, pois utilizavam o aço de baixa resistência. O aço para concreto protendido de alta resistência só viriam ser confeccionados décadas depois, mais precisamente ali por volta da década de 1920. Dito isso, as primeiras aplicações práticas com fios de alta resistência pré-tensionados foram datados aí a partir de 1930, onde essas peças apenas receberiam o concreto e posteriormente eram aparadas as suas pontas e já estaria aí pronta a peça de concreto protendido. Vasconcelos relata que somente na década de 1950 e 1960 é que o sistema de proteção ele se expandiu pelo mundo. Durante esse período aí houve diversas formas e técnicas a fim de se esticar e ancorar esses cabos de aço em vigas de concreto, porém somente a partir da década de 1970 é que se firmou a preferência por cabos internos, cordoalhas, ancoradas por meio de cunhas, sistema que é amplamente utilizado até os dias atuais. Sistema de proteção. Bom, como o Ricardo falou anteriormente, o concreto armado ele é um excelente material e possui uma excelente resistência à compressão. Porém, como dito por ele, esse material possui baixa resistência à tração, variando aí de 8 a 15% da sua resistência total à compressão. Então, dito isso, o concreto protendido ele veio como uma evolução do concreto armado, com a ideia básica de se aplicar tensões prévias de compressão nas seções transversais da peça, peça essa que sofrerá tensões por carregamentos externos, e devido a essas tensões de compressão pré-aplicadas, se obtém tensões de trações finais menores, diminuindo assim a baixa resistência do concreto à tração. Bom, a NBR 6118 de 2014 ela define como elemento protendido aqueles nos quais parte das armaduras elas são previamente alongadas por equipamentos especiais de proteção, com a finalidade de, em condições de serviço, impedir ou limitar a fissuração e os deslocamentos da estrutura e propiciar um melhor aproveitamento dos aços de alta resistência no seu estado limite útil. O concreto protendido ele é dividido basicamente em dois tipos, que seria o primeiro tipo, o concreto com pré-tração, e o segundo tipo seria o concreto com pós-tração. No caso do concreto com pré-tração, ele ainda é dividido em concreto com proteção completa, com proteção limitada e com proteção parcial. O tipo de concreto com pré-tração é o tipo em que a tração nos cabos ou cordoalhos ela acontece antes
da cura do concreto. Já o segundo caso, que é o concreto com pós-tração, ele é dividido ainda em concreto com pós-tração sem aderência e concreto com pós-tração com aderência. O concreto com pós-tração é quando a tração dos cabos ou cordoalhos acontece após a cura do concreto. No caso da estrutura em estrudo, temos a proteção com pós-tração sem aderência, uma vez que foram usados cordoalhos engraxados. Bom, dando início aos materiais e métodos, como dito anteriormente, esse trabalho ele apresenta um estudo de caso, e esse estudo de caso ele foi realizado no edifício Vilas do Lago, localizado na cidade de Santarém. Bom, o projeto inicial do edifício ele foi completamente concebido em concreto armado, porém a empresa responsável pela obra optou por utilizar o sistema de concreto protendido na garagem do edifício. Dito isso, o objetivo desse trabalho foi realizar a comparação entre o consumo de aço, concreto e formas de cada sistema, buscando verificar qual sistema apresentará aí um melhor custo-benefício. Podemos observar a imagem do projeto inicial da torre, a planta de forma do pavimento térreo. Toda essa região aqui é a área da torre e toda essa parte aqui, essa região foi a área destinada para a garagem do edifício. Esse é o projeto inicial, o projeto sem a proteção. Para efeito de comparação, podemos observar a mesma prancha, só que revisada, já com a utilização da proteção. Então, podemos observar entre os dois projetos que houve uma significativa redução no número de blocos, pilares e vigas. Em percentuais, pode-se afirmar que houve uma redução de aproximadamente 58% no número de pilares com relação aos dois projetos. Continuando o tópico de materiais e métodos, a partir de todos os projetos fornecidos pela empresa, foi possível compilar todos os dados gerando duas planilhas, na qual a primeira planilha apresentada apresenta todas as pranchas que foram usadas no projeto com as quantidades dos seus respectivos materiais, tanto da quantidade de aço, quanto da quantidade de concreto, quanto da área total de formas. A segunda planilha eu vou ter os mesmos dados, no entanto, eu vou ter a diferença que ela é um projeto com a proteção. Iniciando o tópico de resultados e discussões, a partir das planilhas apresentadas anteriormente, foi possível compilar em uma planilha resumo, com as quantidades de material utilizado em cada projeto, tanto no projeto sem proteção quanto no projeto com proteção. É possível verificar também que há uma diferença na área total da laje, tanto no projeto com quanto no projeto sem a proteção. A diferença foi equalizada para que tivéssemos os resultados mais fiéis possível. A diferença entre elas, basicamente, é na casa de 10% na área total da laje, uma vez que no projeto com a proteção tem-se um aumento na área total da laje, que não é apresentado no projeto sem a proteção. Bom, dando continuidade no que se refere a valores, é importante ressaltar que, para que esse estudo de caso ele fosse o mais fiel possível e obtivesse uma maior assertividade, que todos os valores, tanto de materiais quanto de mão de obra, foram retirados e fornecidos pela empresa responsável pela obra. Dito isso, organizamos a seguinte tabela, com os valores respectivos de cada projeto, sem a proteção e com a proteção, e os seus valores tanto de materiais quanto de mão de obra. Observando o custo de material, podemos observar melhor graficamente que, sendo o projeto com a proteção representado pelas colunas em azuis e o projeto sem a proteção representado nas colunas verdes. Então podemos observar que o sistema com a proteção obteve um custo maior no que se refere ao aço CA50. Em percentuais, pode-se afirmar que o projeto com a proteção obteve um custo de aproximadamente 88% a mais com relação ao aço CA50 gasto no projeto sem a proteção, e obteve também um custo maior no que se refere ao aço CP190, que é o aço utilizado apenas para a proteção. Nos demais materiais, os valores se inverteram. Então, no que se refere ao aço CA60, o projeto com a proteção obteve um custo menor de aproximadamente 45%. No que se refere a formas, o sistema com a proteção obteve um custo em percentuais de 40% a menos do que o valor gasto com forma no sistema convencional. E com relação ao concreto, o sistema com a proteção
obteve um custo de aproximadamente 13% a menos do que o custo obtido no sistema convencional. Então, somando todos os valores de material, podemos chegar à seguinte conclusão: que o projeto sem a proteção teve um custo final de R$ 433.611,55, quanto que o projeto com a proteção obteve um custo de R$ 529.652,76, o que equivale a uma diferença de R$ 96.041,21. Isso representa que o projeto com a proteção obteve um custo de aproximadamente 22% a mais com relação a material em relação ao projeto sem a proteção. No que se refere à mão de obra, somando todos os valores de carpinteiro, ferreiro e proteção, podemos afirmar que o projeto sem a proteção obteve um custo de R$ 18.043,70, quanto que o projeto com a proteção obteve um custo de R$ 47.343,83. Então, dito isso, podemos afirmar que o projeto com a proteção se apresentou 162% mais oneroso no quesito mão de obra, com relação ao sistema convencional. É interessante ressaltar na fala do Igor que o valor de 162% a mais, ele se reflete basicamente pelo valor da mão de obra da empresa com proteção. Uma vez que, como o projeto com a proteção ele teve um aumento na quantidade de aço, isso refletiu diretamente na quantidade de horas trabalhadas de ferreiro. E o projeto sem a proteção, ele teve um aumento na quantidade de formos, logo ele refletiu na quantidade de horas trabalhadas dos carpinteiros. Esses valores basicamente se manteram equalizados graficamente, um em relação ao outro. Iniciando o tópico de conclusão, podemos concluir que, a partir de todas as tabelas e gráficos analisados, chegamos aos seguintes valores. O sistema com a proteção ele teve um custo total de R$ 576.996,59. Já o projeto sem a proteção ele teve um valor estimado, baseando-se nos projetos, de R$ 451.655,25. A diferença entre esses dois valores é de R$ 125.341,35. Esse valor percentual ele é da casa de 27,75% em relação ao projeto sem a proteção. Dando continuidade, pode-se afirmar que o objetivo da pesquisa foi concluído com êxito, visto que foi realizada a comparação entre os dois sistemas estruturais, e pode-se afirmar que, para esse estudo de caso, que o projeto com a proteção, apesar de apresentar uma redução significativa uma redução significativa no número de pilares e vigas da garagem, que ele mostrou um custo final maior. Bom, vale ressaltar aqui que, embora o sistema com proteção tenha custado mais de 1/4 a mais do valor que seria gasto no sistema convencional, que aos olhos da empresa ele ainda se mostrou vantajoso, visto que devido à sua significativa redução no número de pilares e devido aos seus maiores vãos, pode possibilitar aí a garagem do edifício um maior conforto, um ambiente mais minimalista e trazer assim um conforto de manobra maior aos futuros moradores, trazendo assim um diferencial para o edifício. Embora satisfeitos com o resultado da pesquisa, deixamos aqui nossas considerações para trabalhos futuros, sendo a primeira uma análise estrutural dos dois métodos construtivos, a segunda, uma verificação a longo prazo dos percentuais, uma vez que seria interessante verificar se os percentuais se manteram, aumentaram ou diminuíram. E um terceiro ponto seria interessante, uma pesquisa com os moradores a respeito da garagem em relação à satisfação deles. Aqui apresentamos nossas referências. Gostaríamos de agradecer a todos os senhores da banca por sua atenção. Obrigado.